O que é inteligência artificial generativa? A escola padrão seria não padrão. Não teria sala de aula. A inteligência artificial vai aumentar o abismo entre a qualidade da educação nas escolas públicas e particulares? Que se espera a expectativa de aprendizagem de uma criança. Então isso é uma das âncoras para a mudança. Escolas muito inovadoras hoje são exceção. Esse tipo de tarefa de meramente transmitir o conhecimento já era. Fala pessoal, esse é o Mestre Cast, que é o lugar onde a gente fala sobre o futuro da educação e nós conversamos com os mestres que estão construindo o futuro da educação. Se você gosta desse tema, tem aqui nos acompanhado. Este é o momento de você seguir o nosso canal, curtir já esse vídeo, porque uma coisa eu te garanto, o conteúdo hoje vai trazer muito valor para você que se interessa sobre inteligência artificial. Hoje eu estou sem o meu parceiro, meu amigo Alexandre Dubugras. Ale, um salve para você, mas em compensação eu trouxe um cara que entende muito desse assunto, é um cara especialista, inclusive, dá o livro aqui, deixa aqui, eu quero mostrar o livro porque ele lançou esse ano esse livro, A Escola com Inteligência Artificial Generativa. Olha, o nosso convidado, ele é professor, ele é mais do que mestre, ele é doutor em educação, na linha de novas tecnologias de aprendizagem, ele é palestrante internacional, ele é LinkedIn Top Voice. Então, só por essa introdução aqui, você já sabe que hoje você vai aprender muito sobre tudo isso que eu falei. O meu convidado de hoje, nosso convidado aqui é você, mestre, um mestre que eu tenho o prazer de ter aqui, Jorge Stein. Obrigado, Baldi. Obrigado pelo convite. Sensacional estar aqui com você. Essa energia de transformar a educação, de trazer educação financeira, de trazer sangue bom, sangue novo e inovação para a educação. É um dos caras que eu falo, ó, quer conhecer coisa nova, com energia e que vai crescer no Brasil na educação, é para seguir você. Estou muito feliz de estar aqui e ter chance de conversar um pouco com vocês aí. Afinal, inteligência artificial generativa na educação, funciona, não funciona? Como é que vai ser o futuro? Então fica com a gente que você vai ver muito disso nessa nossa conversa. Pô, eu vou fazer esse corte e vou colocar no meu Instagram, assim, já. Pessoal, olha, esse livro aqui, a gente vai falar muito sobre ele. Segura aí, Jorge, porque eu acho que talvez você precise dele no nosso papo. Vamos lá. Mas, normalmente, aqui no nosso... na nossa conversa, o Ale costuma sempre fazer a pergunta final, que é como o nosso convidado, o nosso mestre, imagina a educação nos próximos anos, e principalmente a escola em 10 anos. Eu, olhando aqui para você, no seu repertório, tudo que você já fez, eu queria já trazer essa primeira pergunta para o nosso começo da nossa conversa. Como você imagina o futuro da educação em 10 anos? Ótima pergunta. Não sei se eu tenho capacidade para responder aqui na totalidade dela, mas com certeza eu acho que 10 anos é muito tempo, está acontecendo muita coisa agora. Eu vou colocar alguns ingredientes que com certeza vão compor essa receita daqui a 10 anos. Agora, como é que vai ser? É difícil falar. Por 3 motivos que é difícil falar. Primeiro, porque a educação é uma coisa que está muito estabelecida e muito duradoura no nosso jeito de pensar e de ser uma sociedade. Né? Então, essa ideia que a gente tem hoje de a educação, como o papel da educação, de pegar o conhecimento do passado e transferir para as novas gerações, para elas se desenvolverem, terem chance de atuar no mundo, até poucos meses, até poucos anos atrás, era feito de um jeito. Principalmente livros, professores e toda uma sistemática de escola que existe hoje. Essa sistemática é difícil de mudar. Mas daqui a 10 anos tem uma coisa que pode mudar muito, que é justamente por causa da inteligência artificial generativa. O que aconteceu? Todo conhecimento que já existe, que está sistematizado de alguma maneira em formato digital ou até não, ele hoje com inteligência artificial generativa ele pode ser combinado, ele pode ser rearranjado, ele pode ser reformatado e entregue para uma experiência educacional de uma maneira muito rápida. Então o jeito de pensar tudo aquilo que a gente já aprendeu como humanidade, está nos livros, no ambiente digital, etc., e pode ser passado para alguém para aprender, mudou muito. Né? Então, a inteligência artificial generativa possibilita essa quase instantaneidade de você combinar conhecimento que já foi gerado. Isso vai mudar a aprendizagem? Com certeza. Como vai mudar a aprendizagem à escola? A gente ainda não sabe. Porque aí a generativa não entrega aprendizagem. Ela entrega um novo formato de combinar um conhecimento que é parte do que uma criança tem que se desenvolver.
né? Mas toda aquela questão de relacionamento, de habilidades socioemocionais, de lidar com problemas, habilidades físicas, não tem nada a ver com inteligência artificial. E a escola continua tendo que entregar. Então, daqui a 10 anos, respondendo a tua pergunta, eu acho que vai ser radicalmente diferente o modelo que a escola entrega conhecimento, e aí eu digo livros, plataformas digitais, atuação do professor, com certeza vai ser diferente, tem que ser diferente, porque hoje a gente tem tecnologia para entregar diferente, mas por outro lado a escola vai ter que se reinventar para continuar entregando a formação de um ser humano integral. Uma criança que se desenvolva num jovem, num adulto, que saiba se relacionar, que saiba lidar com riscos, que saiba respeitar os outros, a natureza, os animais e tudo aquilo além do conhecimento que está em livros e que a escola tem que entregar também. Ô, Jorge, pode parecer um pouco contraditório o que eu vou falar aqui, Uhum. e eu trabalho com tecnologia, né? Eu sou Sim. fundador da Tangram, e a Tangram é 100% digital. A gente entrega alguns materiais físicos ali, mas são mais acessórios do que necessariamente fazem parte do conteúdo. Mas eu tenho realmente um pouco de dificuldade de olhar para 10 anos, que parece ser muito tempo, principalmente porque as mudanças têm ocorrido muito rápido, né, em todas as áreas. Mas eu fico, será que daqui 10 anos ainda não vai ter a escola muito parecida com hoje? Às vezes eu tenho esses questionamentos e fico com receio. E falei que, putz, a gente poderia avançar tanto, mas às vezes eu paro e me pergunto, e às vezes vem esses pensamentos de achar que a escola não vai mudar tanto. Porque quando eu olho os últimos 10 anos, não me parece que mudou tanto. Com a inteligência artificial, claro, é um marco. Mas você acha que, de fato, ali, a gente vai entrar numa sala de aula e ela vai ter características diferentes? Espero que sim. E o que pode um pouco segurar essa mudança é a característica da educação, né? Que a maioria dos países, no Brasil não é diferente, ela é regrada pelo governo. Então, o que e em alguma medida o como ensinar é definido por leis, em alguma medida, né? Então, você não consegue ter mais de 24 horas num dia, você não consegue ter mais do que X horas e tantos dias letivos para uma criança, e a escola acaba tendo que obedecer uma certa regra que o governo coloca, no nosso caso, no Brasil, como uma base nacional comum curricular, que é o que se espera, a expectativa de aprendizagem de uma criança. Então, isso é uma das âncoras para a mudança, né? Outra âncora para a mudança, pensando numa escola particular, onde você tem famílias que colocam crianças que, se não mudar da escola, vai passar mais de 12 anos na escola, é aquele compromisso que a escola já estabeleceu com aquela comunidade escolar, com pais, mães responsáveis que, entre aspas, compraram ou investiram na educação do seu filho naquela escola. Então, para uma escola privada mudar, ou para uma rede de escolas mudar, ela tem um compromisso já estabelecido e, de certa forma, uma saúde financeira garantida por aqueles que optaram colocar os filhos na escola. Então, quando você fala principalmente educação privada, aí, o que acontece é que a escola não consegue mudar o bel prazer. Mesmo que uma mantenedora, um diretor de escola pense que agora o jeito de mudar é esse, ele já tem alguns compromissos assumidos que ele tem que, de certa forma, comunicar bem e negociar com aqueles que já estão dentro da escola. Então, isso é outra coisa a ser cuidada para uma grande inovação. Por que eu estou falando isso? Porque a inovação na escola depende minimamente desses dois fatores que são muito fortes. Então, se a gente não tiver brechas na legislação que possibilitem essa inovação chegar, ou se a gente não tiver a comunidade escolar responsáveis, pais e mães, percebendo que essa mudança é possível e necessária, essa velocidade de transformação vai ser menor. Eu acho que 10 anos é um tempo bom, a gente vai ter sim uma transformação na escola. Mas agora há pouco a gente estava conversando com umas pessoas aqui que têm filhos de 3, 5 anos, né? E perguntaram para mim, o que tem que ter uma escola? E aí, quando me perguntam isso, pais, famílias de criança, até amigos meus, eu tomo muito cuidado para responder, porque depende do que a pessoa pensa da escola do filho. Então, parte da mudança da escola também está associada à expectativa social do que quer que a escola entregue ao final do período escolar. E aí, hoje, se você vai falar, eu tenho falado com várias famílias, tem família que quer o quê? Que o filho entre na faculdade. Tem família que está feliz se o filho terminar o ensino médio. Tem famílias que querem que o filho vá para o exterior. Sim. Né? Então, esse tipo de mudança acaba formatando também a escolha da inovação na escola. Isso é muito rico, mas também acaba direcionando, são vetores de transformação para onde vai a escola nesses 10 anos. O que eu digo com certeza? Vai ser diferente. A maneira de entregar o conteúdo estabelecido vai ser diferente, já está mudando.
plataformas, meio digital, etc. e tal, com inteligência artificial, mas o modelão de escolas muito inovadoras hoje são exceção. Então, e eu não vejo num curto espaço de tempo, de 2 a 3 anos, isso se tornando regra. Talvez O em que você 10 acha que vai mudar? Qual que vai ser o incentivo das escolas? Eu acho que vai mudar porque a mudança com inteligência artificial generativa, ela está vindo muito de dentro para fora. As crianças já estão mexendo em aplicativos, né, e estão fazendo tarefas, lições e aprendendo coisas que a escola não está dando conta nem de regular, nem de chegar antes. O mercado de trabalho já está demandando uma competência profissional de vários profissionais, desde médico até engenheiros, advogados, até na área das artes, onde as pessoas estão tendo que aprender e mexer e lidar com concorrência entre aquela pessoa que não mexe nada com IA generativa e aquela pessoa que começa a mexer um pouco. Sim. Então isso já tem muita diferença. Então essa questão de como é que a gente vai preparar uma criança e um jovem para o mundo, não do futuro, mas para o mundo que já está aqui, ela já está sendo sentida de maneira diferente. Agora, você concorda que a inteligência artificial vai aumentar o abismo entre a qualidade da educação nas escolas públicas e particulares? Tenho muito medo disso e depende de políticas públicas e dos grandes fornecedores e de garantir com que isso não aconteça. Porque a tendência é essa mesma, infelizmente. Por que você acha que essa tendência? Porque o que acontece, né? A gente já tem hoje, na maioria dos casos, existem exceções dos dois lados, né? Uma condição de uma escola particular, por financiamento externo, tem um desenvolvimento um pouco maior. E chegar, seja por financiamento, seja por facilidade na tomada de decisão, é mais fácil você mudar uma escola privada do que mudar um sistema público, acesso à tecnologia e à transformação. Então, em todo lugar, e pode ser na escola privada também, eu não estou falando, vou separar, vou mudar um pouco, vou dar um passo para trás. Vamos separar escolas e sistemas de ensino e redes de ensino que têm chance de ter acesso à tecnologia e uma flexibilidade de mudança um pouco maior daquelas que não têm. Certo. Alguns sistemas públicos conseguem ter acesso à tecnologia e conseguem ter flexibilidade de mudança, outros não. A área pública prioritariamente é mais lenta e tem menos acesso, mas isso pode ser diferente. Uma vez que você tem acesso a uma nova tecnologia que possibilita novos modelos, a chance de você alavancar isso é muito maior e a lacuna entre os que podem e os que têm vai ser maior, os que têm acesso, né? Então, eu acho que existe um risco grande, tem gente preocupada com isso, mas a parte perigosa disso é que se você tem desenvolvedores de tecnologia muito mais atrás do resultado de curto prazo e de negócios financeiros e sem uma visão de educacional de longo prazo, quem vai ter acesso mais rápido, conseguir comprar mais rápido e ser um mercado, entre aspas, comprador mais rápido, são aquelas escolas que vão poder mudar. E aquelas escolas que não, ou sistemas de ensino, que não poderão mudar, vão ficar para trás. Acho racional que eu fico pensando, porque hoje essa qualidade da educação pública está aqui, da particular está aqui. Nos próximos anos, se essas escolas públicas elas não tiverem acesso à tecnologia, elas vão continuar mais ou menos aqui mesmo, e as escolas particulares elas vão aumentar, porque essa é a tendência com a inteligência artificial, é melhorar a educação. Eu penso assim, então esse abismo tende a aumentar se essas escolas públicas não passarem a ter acesso. Então, um problema que eu vejo, principalmente agora com a proibição dos celulares nas escolas, é que nas escolas particulares, os alunos vão continuar tendo acesso à tecnologia, seja pelo computador, seja pelo tablet, iPad, e nas escolas públicas. Claro, tem algumas secretarias municipais de educação, que inclusive são parceiras da Tangram, eles têm acesso aos tablets, mas essa não é a realidade. Muitas escolas públicas, inclusive, não têm acesso ao Wi-Fi. E aí, como que fica? Vou até dar mais um passo para trás. Eu gosto de dar passo para frente e passo para trás. Mas o grande desafio da tecnologia não é a tecnologia em si. É a competência humana de usar a tecnologia, né? Então, em tudo que eu falei antes, e aí eu corrijo, não basta a gente dar acesso à tecnologia, disponibilizar a tecnologia, né? A gente tem que dar desenvolvimento e competência para usar aquela tecnologia de um modo a alavancar a aprendizagem, a melhorar a aprendizagem, né? Então, quando eu falei de investimento e condição de mudança, não é só o que acabou de acontecer agora. A Google declarou que para todos aqueles que têm Google for Education, eles vão disponibilizar as melhores ferramentas do Google para utilizar na escola.
escola. Principalmente para professor, porque tem um limite de idade, mas tem algumas ferramentas que vão estar disponíveis para adulto, para crianças também, as ferramentas de IA generativa. Mas isso não garante, é a mesma coisa, você é esportista, né? É a mesma coisa que você faz esporte num clube e o clube chega lá e coloca a melhor academia do mundo, disponibiliza para todos os associados a melhor academia. Mas se não tem um preparador físico apto a usar aquele equipamento, ou se não tem alguém que instrua o esportista a usar da melhor maneira, a gente está só disponibilizando a infraestrutura, não o know-how, não o saber fazer e o saber ensinar. Sim. Né? Então, vale o que você falou, com certeza. A gente tem um risco de disponibilização, de mudança e de tecnologia, aqueles que vão ter acesso e aqueles não vão ter acesso, mas o acesso por si só à tecnologia não basta. A gente tem que garantir, e isso é um grande gargalo, um grande dificultador, que a tecnologia esteja a serviço de aprendizagem e os professores que nunca vão deixar de existir, ou os mediadores de aprendizagem, ou os guias de aprendizagem, o nome que a gente for dar nesse novo modelo, eles estejam aptos a usar essa tecnologia de maneira eficaz, segura e ética, que também é um enorme desafio. Incrível. Eu queria tocar esse ponto, que às vezes eu vejo alguns jornais até publicando, não sei se você já deve ter visto, uma escola sem professores. Você chegou a ver isso nos Estados Unidos? E aí, quando você vai ver, continua tendo lá o papel de uma pessoa que vai ser o professor tomando uma outra função. Mas para mim, esse cara continua sendo um professor. Por mais que os estudantes estejam agora aprendendo com uma plataforma que tem inteligência artificial. Para você, esse cara aí que está guiando os professores, está ali mediando uma experiência, ele tem esse papel, ele ainda deveria ele deveria continuar sendo chamado de professor? Ou é diferente? É igual e é diferente. É igual por quê? Onde é igual? Sempre vai existir a necessidade de uma figura humana que vai mediar a aprendizagem dos alunos. O que vai mudar é como isso vai ser feito, né? Quando provavelmente nós dois, você é mais novo que eu, mas eu acho que a gente passou pelo mesmo momento, tinha aquele professor que seguia o livro, Sim. anotava no quadro, dialogava com você, gerava exercícios, fazia brincadeiras, e no outro extremo tinha o professor que eu gosto de chamar, que era só uma mídia adicional ao livro. Ele pegava o livro, copiava no quadro, mandava a gente copiar no caderno e depois cobrava o que estava na prova, o que estava copiado no caderno, né? Então, esse tipo de tarefa de meramente transmitir o conhecimento já era. Né? Com inteligência artificial generativa já era. Vamos para outro extremo que você falou. E eu fui visitar essa escola em Austin, a Alpha School. Você foi na Alpha School? Fui. Que legal. Tem foto lá? Você foi lá? Eu acho, tem, Eu com quero ver certeza. depois. Não, a gente foi, agora em 2024 e 2025, levamos um grupo de educadores brasileiros, lideranças brasileiras, para o XXSW Edu. Que legal. Eu fiz a curadoria e a gente teve visitas em 3 escolas, uma delas é a Alpha School. O que é muito legal da Alpha School? Ela usa com potência essa ideia de ter um lugar com conteúdo cuidado, uma plataforma onde tem um conteúdo com curadoria e cuidado, e que tem uma interação em um dashboard, indicadores de como o aluno deve interagir e seguir uma trilha que foi desenhada para ele. Então tem uma série de exercícios, conforme o aluno acerta ou erra, ele vai tendo uma sequência específica para continuar. Né? Ele tem um aporte de conteúdo que já está lá e ele tem tarefas diárias que ele escolhe que ele tem que ir cumprindo num prazo que ele concorda com a escola e com um guia. O professor lá chama guia. O que faz o professor nesse período que o aluno está interagindo, que eles chamam de 2 horas, 2 hour school, que é 2 horas que ele interage lá. E são 2 horas mesmo? Não, com essa característica são 2 horas. Durante o dia ele tem 2 horas onde ele tem que seguir o planejamento dele, de fazer um exercício de uma disciplina, de outra, e tem um guia, um professor, o nome que eles dão lá, guia, que cuida de estar observando se ele está tendo dificuldades, se os indicadores que a plataforma está mostram que ele está desempenhando um caminho coerente, se ele tinha que fazer 4 horas, por exemplo, de matemática naquela semana, se de fato ele fez, quantos % dos exercícios ele acertou e por aí vai. Mas aí o que acontece? É só um pedaço do desenvolvimento. Sim. As outras horas, o que o aluno faz? Ele tem uma série de atividades e projetos e outras competências, desenvolvimento de oratória, etc. Mas tem educação financeira que eu vi. Educação financeira, mas que no caso específico da Alpha School, eles fizeram uma opção de cortar coisas muito importantes no desenvolvimento humano. Por exemplo, uma coisa que nós dois estamos falando agora, desenvolvimento físico. Não tem nada de educação física. O que eles fazem? Por lei, a criança pode
emitir um certificado que ela faz uma atividade física em algum outro lugar na cidade, uma academia, etc. Então ela tem. Ou, em alguns casos, ela tem uma plataforma que direciona alguns exercícios que a criança tem que fazer. Artes também é muito pouco. A parte de ciências humanas. Então, o que você acaba tendo que fazer, e isso não é por causa da Alpha School, qualquer escola faz isso, você tem que escolher o que você entrega como aprendizagem. O que eles fizeram? Uma plataforma robusta, que entrega algumas competências tipicamente cognitivas, da BNCC ou do Core Curriculum, que eles chamam, né? E que cuida de uma parte importante para garantir uma boa nota em exames importantes nos Estados Unidos para você entrar numa boa faculdade. Então o foco lá é esse. Eu acho que tem alguns ingredientes fundamentais para uma escola do futuro lá, mas eu não colocaria minha filha numa escola. Essa é a pergunta que eu ia te fazer. Mas eu não colocaria a minha filha numa escola em que negligencia, não negligencia, é uma opção mesmo, que opta por não ter um desenvolvimento físico, um desenvolvimento de ciências humanas e um desenvolvimento de artes como um currículo global. Eles têm aulas de música lá, me parece, né? Eles têm algumas iniciativas, mas quando eu estive lá e perguntei exatamente para o principal, lá para o diretor da área, ele falou, não, isso a gente acha que é importante no nível que a gente consegue negociar com a secretaria. Eles não oferecem nada além. Entendi. Então ali talvez seja um começo de uma educação que você acredita e eu também acredito, assim. Mas ainda tem alguns temas faltantes ali, as habilidades que precisam ser desenvolvidas nessa escola. Eu acabei ficando bitolado com essa ideia de ter ingredientes educacionais que eu colocaria na minha receita, mas não é a minha receita de educação que eu faria, né? O que teria mais na minha receita? Com certeza, teriam estudos de meio e saídas, não com foco especificamente universitários ou empresariais, contato com a natureza, teria esportes, teria uma interação humana que eles têm lá com o guia, mas muito focada em resultados, focada mais na pessoa, né? Porque lá eles têm uma personalização pela plataforma. Só que qual é a personalização? É um guia que olha os indicadores na plataforma e que vai falar com o estudante em função daqueles indicadores. Entendi. Né? Então, como é que a gente percebe um ser humano? Não é só por indicadores de interação digital. Sim. É muito mais do que isso, né? Então, eu senti um pouco de deficiência nesse aspecto. Pô, legal. Vamos agora falar mais sobre o livro, porque eu acho que o livro vai ser um guia para a gente trazer conhecimento para lideranças educacionais que já estão ali abertas para esse novo tema. O que você normalmente recebe de feedback assim, positivo? O pessoal fala assim, nossa, li o livro e achei essa parte aqui muito interessante. O que tem tocado mais esses líderes educacionais no livro? Eu acho que o que a gente acertou no livro, né? A primeira coisa que eu ouvi, né? E talvez você está pensando aí, quem está assistindo está pensando a mesma coisa, falar de inteligência artificial, tanta coisa digital, tanta plataforma, escrever um livro sobre isso faz sentido, né? E a ideia da Lara, que é outra organizadora, a Lara Crivellaro, que me convidou para compor esse livro com essa parte de inteligência artificial, foi, vamos bater uma foto de quais são os desafios e oportunidades de trazer IA generativa para as escolas com perspectivas de vários especialistas, né? Então, tem muita gente boa aí, né? Tem muita gente boa. Então, já teve aqui até no Mastercast, se você está assistindo, vale a pena retomar. O Guilherme Sintra já teve aqui, né? Adriana Martinelli também. Quem sabe vem outros autores que Vamos chamar a Lara, que o você Baldi falou já falou que a Lara vem também. Mas, enfim, a gente acabou organizando, deixa eu fazer uma colinha aqui que eu... Por favor. De ter essa perspectiva na forma de algumas perguntas, né? Então, cada capítulo ajuda a responder algumas perguntas que eu, se fosse um diretor, mantenedor de escola, gostaria de ter respondidas. Só que a gente não responde, o livro não responde a pergunta. O livro dá algumas respostas e algumas reflexões para você conseguir responder essas perguntas. Por exemplo, né, capítulo 6 aqui. Como os assistentes do tipo GPT podem trazer benefícios às práticas docentes. O capítulo 10 que eu escrevi. Como formar professores aptos a definir se, por quê, quando e como usar a IA generativa para mediar a aprendizagem. Ô Jorge, eu quero fazer uma pergunta, que, na verdade uma simulação, porque eu tenho certeza que se o Ale estivesse aqui, ele faria isso daqui, que é o seguinte, é uma brincadeira. Vamos.
Porque você já deve ter visto no chat GPT alguém, me ensina isso daqui como se fosse uma Aham. criança de 10 anos. Sim. Então imagina que essa pergunta aqui está vindo de um professor, mas, Aham. ou de um educador que lê o livro, pergunta assim, ô Jorge, o que é inteligência artificial generativa? Perguntando Perguntando para você como você responderia para o educador. para o educador. Isso, para o educador. Inteligência artificial generativa é uma parte da computação que desenvolve programas que conseguem entender o que a gente fala em linguagem natural, falando ou escrevendo, e gerar uma resposta coerente, mas nem sempre correta daquilo que a gente perguntou. E como é que ela faz isso? É puro cálculo matemático. O que ela faz? Como é que ela funciona? Ela é treinada, ela é, entre aspas, abastecida por uma série de dados, textos, bibliotecas, a própria internet, e aí ela vai observando padrões, de modo que ela consegue cada vez melhor adivinhar qual é a próxima palavra daquilo que eu estou pedindo para ela. Então ela entende isso, porque ela vai consultar a base de dados dela, e depois, na hora de responder, ela faz exatamente a mesma coisa. Mas não se deixe enganar. Nada mais é do que uma simulação de um cálculo matemático naquilo que ela foi treinada, de adivinhar qual é a próxima palavra, consultar tudo aquilo que ela foi treinada e depois responder em função disso. Vale para texto, vale para imagem, então ela tem que ser esse treinamento. Quer ver um exemplo fácil? Agora eu vou brincar com você. Brinca comigo. Vamos adivinhar a próxima palavra? Vamos. Atirei o pau no Gato. gato. É isso. De um jeito bem simples, porque você tem isso muito forte. Você ouviu essa música, você associou essa frase. Tem um repertório. Repertório, e a maior probabilidade é você falar, atirei o pau no gato. Mas podia ser atirei o pau no lago, podia ser atirei o pau no prédio, no carro. Eu faço uma brincadeira quando eu dou curso, falo, olha, deixa eu te dar um contexto diferente. Eu estava andando, uma historinha, eu estava andando na beira de um lago. Peguei um pau que estava no chão e ele estava cheio de formiga que começaram a subir na minha mão. Daí eu peguei o pau e eu atirei o pau no... Aí vai ser no gato. Hã? Pode ser no lago. Porque estava cheio de formiga. Contexto. Exatamente. Então, o que é inteligência artificial? Mas ainda assim, a pessoa, às vezes, como está isso muito enraizado na cabeça dela, como eu fiz, ela pode alucinar. Perfeito. É isso? É exatamente isso. Então, e se eu falar isso para uma pessoa que é com outro idioma, e falar em inglês isso, mas ela não conhece a música, ela não vai responder certo, porque ela não foi, entre aspas, treinada. Ela não tem repertório, ela não tem quantidade suficiente de ocorrências na cabeça dela ou no computador para associar essas duas coisas juntas. Quer ver? Outro exemplo que eu vou dar, olha, depois quem já fez a minha oficina já deve reconhecer, quem não fez eu estou dando spoiler, né? Quantos significados de manga você conhece? O que é manga? Pode ser a fruta, pode ser a manga da camisa, pode ser... Nossa, achei que tem mais. Tem mais, então. Mas se você perguntar para... Vocês podem fazer esse teste aí. Pergunta lá exatamente o que é manga. Meia também é muito, né? Meia tem várias meias. E aí ele vai responder com o viés de todos os textos que foi treinado. Então vai aparecer manga de camisa, com certeza. Vai aparecer manga fruta, com certeza. Por causa do idioma português, que é outro problema também do treinamento, né, respondendo que a IA generativa é treinado no idioma e ele consegue traduzir, mas a própria tradução também é uma probabilidade. Então o acento é problema. Com certeza, se vocês tentarem em casa o que é manga, vai aparecer mangá com acento. E aí tem outros significados que eu não vou dar spoiler aqui, mas que existe também, mas que não aparece se você não pedir. Tá bom, eu vou dar o spoiler para vocês. Né? Você pode falar assim, né, que é uma das técnicas que a gente ensina, que é atue como um mecânico. Então você já fala para a inteligência artificial, para o GPT ou para o aplicativo, uma área do conhecimento. Você está falando de mecânica. Então, no treinamento dele, ao invés de olhar a probabilidade de aparecer manga, ele vai falar, opa, eu vou ver o que é manga no universo dos dados que eu tenho de um mecânico. E aí manga é uma peça de conexão de eixos, caminhão, carro, etc. Mas que se você não pedir um contexto específico, não aparece. Interessante. Então, respondendo a tua pergunta, inteligência artificial generativa é um conjunto, é uma área da computação que hoje em dia gerou um conjunto de tecnologias e aplicativos que conseguem entender a linguagem natural e responder para a gente o que é pedido, pura e simplesmente por cálculos matemáticos em cima
do que ela foi treinada. Então a gente tem que ter em mente que depende dos dados de treinamento. No comecinho do ChatGPT, não sei se você lembra, tinha aquela coisa, não, mas isso foi treinado até setembro de 2022, se alguma coisa aconteceu depois, não tem. Sim. Hoje em dia os aplicativos já pegam direto a internet, Sim. etc e tal. Mas, da mesma maneira, tem um viés enorme, porque você está falando só da internet, ou só dos dados, né? Então, tudo aquilo de conhecimento, ou que é o conhecimento que a gente está construindo agora conversando, ou que não está representado nos dados de treinamento, por questões de viés cultural, etc., racial e tantos outros, não vai vir na resposta. Então, isso é uma coisa muito importante de, toda vez que eu falo com escolas, faculdades, eu estou fazendo trabalho corporativo também, a gente não pode só aprender a usar, a gente tem que principalmente aprender um pouco do que eu falei agora, como funciona, quais são as limitações e como eu tenho que usar, com quais cuidados, porque não é varinha mágica, não é garantia de sucesso. Ô Jorge, infelizmente, a qualidade da educação hoje ela é muito medida pela aprovação do Enem. Sim. Então, uma escola boa é uma escola que aprova mais alunos no Enem. Eu tenho a impressão que a gente vai conseguir gerar uma mudança na rotina da escola, utilizando mais inteligência artificial, se a gente tiver provas sociais de escolas que passaram a utilizar plataformas com IA e tiveram mais aprovação no Enem. Porque a gente consegue criar esses cases e a escola lá que não tem muita aprovação fala assim, você está usando esse sistema e funciona na nossa escola, eu também quero usar. Então, eu imagino que esse movimento precisa existir. Hoje no Brasil, você tem percebido escolas que já têm começado a adotar plataformas digitais que têm dado certo? Já iniciou esse movimento, de fato, para que seja ali como você disse ali na Off School. A gente tem exemplo no Brasil que está fazendo isso? A gente tem exemplos de escolas e plataformas que estão começando a usar de maneira mais limitada. Não limitada menor, mas mais focada, digamos assim. Em alguns conteúdos, você diz? Em alguns conteúdos e algumas práticas. Por exemplo, tem um case brasileiro, que é referência internacional, que é a Letros, que faz correção de redação e que faz não só a correção, mas ajuda o professor de uma maneira rápida a ajudar o aluno, bem focado nas deficiências que o aluno tem na escrita. Eles ganharam, inclusive, um prêmio de melhor inteligência artificial na educação. Ganharam, Então, e daí tem a Letros, tem outras também com esse foco específico em redação e em escrita. Então, isso já é bem estabelecido. Como plataforma geral, assim, uma plataforma de conteúdo, grandes grupos estão começando a desenvolver plataformas onde tem ajuda na correção de redação também, na sugestão de planos de aula e no trabalho administrativo do professor. O grande ponto de atenção aqui é que não é porque você ajuda o professor a ganhar tempo e efetividade que você está necessariamente ajudando a melhoria da aprendizagem. Você está ajudando a melhoria das condições de trabalho do professor. Né? Mas aí tem uma pegadinha que, se a gente mantiver o mesmo tipo de ensino que a gente tem hoje, o mesmo tipo de cabeça que a gente tem hoje, que na maioria dos casos é focado em conteúdo e na transmissão, e não em aprendizagem e no aluno, a gente corre o risco de fazer mais rápido aquilo que a gente está fazendo agora. Então, se eu ajudar um professor a ganhar mais tempo, ou a preparar um plano de aula com a cabeça que ele tem hoje, dependendo do professor, ele vai conseguir preparar de uma maneira mais rápida um tipo de aula que ainda não entrega o potencial que poderia entregar. Entendi. Né? Então, eu acho que isso é uma condição necessária, mas não suficiente. Sim. A gente ter uma nova tecnologia que ajuda um professor, que ajuda a prática da escola, mas no fundo o que faz diferença é a gente virar a chavinha de pensar lá na frente de um profissional, que é o seguinte: essa criança que agora tem 14 anos, daqui a 3 anos vai fazer o Enem ou vestibular, ou sabe-se lá se vai ter uma prova nos mesmos moldes que vai acabar direcionando as escolhas da escola para ser bem avaliada no Enem, no vestibular, ou... Daqui a 3 anos, o que essa criança tem que aprender? Né? Hoje, numa escola, o que a gente tem que ensinar para daqui a 3 anos essa criança seja bem-sucedida? Não só num exame, não só no Enem, não só no vestibular, não só num portal de entrada para uma promessa de ensino superior, mas para se desenvolver como ser humano. No mundo que a gente tem hoje, a gente já sabe que tem pensamento crítico, criatividade, habilidades socioemocionais. Isso a inteligência artificial sozinha não entrega e pode até prejudicar. Então, esse é o grande ponto de atenção.
sim, a gente tem que falar, o livro está aqui para isso, né? De falar, olha, é a realidade, a gente tem que lidar com isso. Mas se a gente achar que isso resolve, não resolve. Bem pelo contrário, a gente tem que usar isso. Eu escrevi lá em primeiro semestre de 2023 o Manifesto da Pedagogia de Prompt. Não consegui, eu falei, não, eu não vou fazer um livro, mas eu quero pelo menos botar no papel alguma coisa que está me incomodando e que eu sempre tenho que lembrar, né? São 8 princípios que isso não vai resolver. A gente tem que cuidar de olhar para a criança, de olhar para os objetivos de aprendizagem, de olhar para o que é mais de um ser humano que a gente não está provendo, e aí escolher a inteligência artificial generativa em função disso, e não o contrário. Então a gente sempre, eu também, caio na armadilha de falar de IA generativa, etc. E a gente tem que falar de aprendizagem de ser humano e como a IA generativa causa isso. Você botou um ponto perfeito. Muito das nossas escolhas escolares, eu não tinha falado isso, eu falei de legislação, mas eu não falei do fim do ensino médio. Muitas das escolhas das escolas e dos sistemas de ensino está naquela coisa que o fim da escola é o terceiro ano do ensino médio, e aí uma escola boa entrega ou Enem, ou uma aprovação boa nos melhores vestibulares. Mas a verdade, uma escola boa, a gente vê e entrega um bom ser humano. Sim. Né? E isso, hoje em dia, a gente acaba medindo de algumas maneiras que talvez num espaço curto de tempo não vão ser corretas. Grande maioria das escolas ainda tem um grande drive, um grande vetor de transformação, que é o portal do ensino superior. Só que uma coisa que eu não falei ainda, mas é fato, o próprio ensino superior está sendo botado em xeque com a inteligência artificial generativa. Né? Então, voltando à sua pergunta lá no começo, 10 anos, não pensando em escola, mas pensando em toda uma cadeia de aprendizagem, num lifelong learning, que começa com uma criancinha e termina com um sênior de mais de 70 anos, a gente está falando, e eu acredito que o futuro é esse, mas eu não sei te pintar esse quadro ainda, de uma completa reformulação do jeito como a gente aprende ao longo da vida como ser humano, desde a escola até a gente decidir que não quer mais aprender. Que tem gente que faz isso saindo da faculdade, tem gente que faz isso quando morre, e tem gente que faz isso inconsciente. Então, eu acho que aí é a grande beleza e o grande desafio que a gente tem como interessados na educação. Você falando aí, Jorge, e eu comecei a pensar em algo que eu nunca tinha pensado, inclusive. Que Porque, bom. que bom, né? Isso que é legal do papo. Porque, olha, imagina que se a inteligência artificial, de fato, ela consegue melhorar os resultados do IDEB das escolas. Sim, Cara, eu vou ficar feliz. com Mas certeza. eu vou ficar muito feliz? Não sei. Ótimo, é isso aí. Não sei. Porque ela vai estar melhorando alguns índices. E como que os outros foram comprometidos? Os outros também melhoraram? A gente conseguiu desenvolver outras habilidades nos estudantes para além do português e da matemática, que é muitas vezes o indicador de secretarias municipais de educação. Então, eu acho que esse é um questionamento muito bom. Como a gente vai utilizar a inteligência artificial para desenvolver um melhor ser humano? Acho que esse tem que ser o questionamento, né? Para além de passar no vestibular. Beleza, agora minha escola aqui consegue aprovar mais. Assim, eu acho que passa muito por um caminho de a gente ter que conscientizar também os pais que a educação não se resume à aprovação do vestibular, e isso vai mudar muito. Isso já tem mudado, acho que alguns pais estão com a cabeça um pouco mais abertas do que antes, mas eu acho que seria muito infeliz se a gente consegue simplesmente utilizar a inteligência artificial para melhorar a nota no vestibular. Perfeito. E eu compactuo com mantenedores, diretores de escola e com pais que não é uma decisão fácil. Né? Uma escola, eu conheço várias escolas, estou fazendo trabalho de assessoria com escolas, em que a escola tem consciência que a educação que ela está entregando poderia ser mais potente e muito diferente, mas ela sabe que ela não tem o aval e a condição financeira e organizacional para mudar de uma hora para outra. Por quê? Porque tem os pais, porque tem a legislação e não é fácil fazer essa mudança. E falando agora como pai, né? Dependendo da situação, você fala o que a gente quer para os filhos, né? A resposta mais padrão eu quero que minha filha seja feliz. Sim. E desenvolva o protagonismo, seja um ser humano que consiga transformar a vida dela e dos outros numa direção positiva.
Mas como vai se dar isso? E ao longo do tempo ela já teve 7 anos numa posição numa escola, 12 em outra, e as prioridades, os desafios que ela tem e que a escola tem são radicalmente diferentes conforme a evolução dela e conforme o contexto, né? Então, eu acho que um grande caminho é a gente fazer o que está fazendo aqui. É conversar, levantar essa bola para famílias, para escolas, etc., e que tem que haver duas coisas. Uma conscientização do que a gente está vivendo e uma capacidade de diálogo e tomada de decisão coletiva para que isso seja uma coisa que a gente combine junto. Não uma coisa, lógico, não vou juntar todos os pais de uma escola para conversar, mas escolas boas e... Vocês podem assistir um Mastercast, aqui a gente Ó. conversa sobre o futuro da educação. Você, pai de escola, né, que gostou aqui do papo, manda para a diretora, manda para a coordenadora, manda o professor aqui esse papo para acompanhar. Acho que no fim do dia a gente tem que levar mais consciência sobre esse tema para todo mundo. Tem que levar, e não é fácil, né? Aí falando aí como, como pai de uma jovem, a gente não sabe todas as respostas. Lógico que eu quero que ela tenha um bom desempenho, seja lá qual for a opção que ela tiver para entrar na faculdade ou não, mas de repente, se for colocar numa balança, eu quero que elas tenham uma boa nota no vestibular, ou que ela esteja numa escola onde ela esteja socialmente se desenvolvendo, desenvolvendo outras atividades. É uma difícil escolha, e nem sempre isso é fácil. E se uma família não tem isso tão fácil, a escola também não tem. E eu aprendi isso de uma maneira interessante, quando eu me dei conta que a inteligência artificial ia mudar a escola, eu fui falar com a escola da minha filha. E aí, eu vi que a escola da minha filha não estava priorizando isso. E o meu primeiro momento foi, peraí, como assim? Né? E depois eu falei, peraí, a escola que sabe das prioridades dela, eu estou falando da minha filha como pai, mas a escola tem 2.000, 3.000 alunos para tomar conta, tem os desafios que eu não conheço e tem as opções que eu tenho que fazer. Daí eu tirei o chapéu de consultor, de pesquisador, de professor e botei o chapéu de pai. E falei, peraí, como é que está minha filha? Se a escola tem outra situação, outras prioridades, mas está resolvendo o que eu acho mais importante para minha filha agora, deixa eu assumir essa parte do que eu acho que a escola não está com a velocidade que eu gostaria. Mas isso sou eu não posso interferir na escola, eu tenho que confiar na escola. Então isso é uma coisa interessante, falando para as famílias assim, diálogo com a escola, confie na escola. Se a gente está investindo o dinheiro e o tempo e a coisa mais preciosa que a gente tem, que são os filhos, numa escola, que isso seja de uma forma dialogada, aberta e responsável. E vale para a escola também, né? Porque às vezes você tem escola falando dos pais, etc e tal, bota em cima da mesa, fala, então, agora voltando para a inteligência artificial generativa, é uma coisa que me incomoda ver uma escola fechar o olho para isso agora, né? Mas não quer dizer que ela precisa se lançar que nem louca a investir. Fala, não, eu estou enxergando e a prioridade agora, meus problemas agora, o meu plano para começar a mexer com isso é próximo ano, ou já estamos fazendo algumas coisas nesse semestre, etc e tal. Cada escola, cada família, cada realidade é diferente. Por isso que eu acho que, voltando para sua pergunta lá no começo, não sei se tem uma resposta geral para falar como é que vai ser a escola daqui a 10 anos, né? Porque a gente tem diferenças muito grandes em escolas, em sistemas de ensino, etc. Mas eu sei que o que eu gostaria agora, evoluindo, ouvindo a nossa conversa aqui, é que a gente tivesse mais clareza, mais consciência e mais confiança, porque isso a inteligência artificial não dá, né? Nos relacionamentos humanos que a gente constrói, de construir junto o futuro da escola. Com essas coisas que a gente falou. Sim. Não é só IDEB, não é só Enem, não é só vestibular. A gente está falando de desenvolvimento. Eu fiz uma outra conversa essa semana de habilidades socioemocionais. Isso continua sendo mais crítico, talvez ainda mais, por conta da inteligência artificial generativa. Como é que a gente cuida dessas coisas, né? E eu não conheço nenhuma família que vai ficar muito feliz se o filho entrar, a filha entrar, tiver uma boa nota no final do 3º ano do ensino médio, mas não tiver capacidade de se relacionar com os seres humanos. Sabe uma coisa que eu percebo que nós, como seres humanos, erramos muito, e eu falo por mim mesmo, e isso vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. A gente esquece, ou muitas vezes a gente não tem coragem de estabelecer o nosso objetivo. Cara, qual que é o meu objetivo com isso? Desde a arte que você vai postar no carrossel lá no Instagram, eu fico perguntando muito para os meus... Tá, mas qual que é o objetivo aqui? O que você quer por trás?
Porque se for só um negócio bonitinho aqui, eu não quero. Aham. Qual que é a intenção do que você está fazendo aqui? Qual que é a intenção da sua escola? Qual que é o seu Aham. objetivo? E é muito fácil, assim, por mais que seja muito básico, a gente acaba se esquecendo. Então, no final, beleza, eu vou utilizar a inteligência artificial, mas para quê? O Perfeito. que você quer melhorar com isso? É. E a gente acaba se perdendo, porque o outro tá fazendo, mas tá, isso faz sentido agora para o meu momento de escola, para onde eu quero chegar? Né? O que eu estou perdendo aqui com isso? Então, eu vejo as pessoas se errarem muito nisso. E aí que vem a minha pergunta, porque você, Aham. consultor de muitas escolas, das melhores escolas aí do Brasil, escolas de referência, o que você já viu em outras escolas errar quando se fala sobre inovar na educação? Eu acho que é o inovar por inovar. Se foi direto, não é à toa que aqui é o MestreCast, você é o... A gente tem que ter intencionalidade pedagógica. Para que a escola existe? Então, boas escolas, a maioria das escolas tem uma proposta pedagógica, onde ela declara abertamente como é que ela vai entregar a aprendizagem. Melhor ainda, eu gosto mais quando tem o perfil do egresso, que é um pouco um combinado de a sua criança, o seu jovem vai sair daqui com essa intenção de perfil. Um ser humano crítico, criativo, com capacidade de atuar no mundo, assim, falando genericamente, mas Aham. todos eles têm. Ou de os Pilares da Educação do Século XXI, que foi escrito lá em 1996, que fala que são quatro pilares, de uma maneira bem genérica. Precisa aprender a ser, a aprender, a conviver e a fazer. Quem viu o episódio com a Adriana Martinelli escutou Falou. isso. Se você não viu esse episódio, vai lá no primeiro episódio do MestreCast que você vai aprender mais sobre isso. Então, eu acho que a escola erra quando ela pega a tecnologia e ela esquece de integrar isso na proposta que ela já tem. Na proposta pedagógica, no perfil do egresso. Por exemplo, pegar um caso hipotético. Aham. Perfil do egresso de uma escola que fala que eu quero formar um cidadão crítico, criativo, comunicativo, colaborativo, cidadão do mundo e por aí vai. Fala, tá bom, no mundo atual, com inteligência artificial generativa, com tecnologia, com as inovações que tem, como faz sentido a minha escola, que se declara assim, incorporar inovações no currículo, na proposta docente, no relacionamento com pais, etc., porque a escola, antes de surgir a inovação, já tinha essa proposta. Então a escola tem que abertamente, na melhor dos mundos, declarar: essa é a minha proposta, em função do mundo que a gente está vendo hoje em dia, faz sentido ou não faz sentido fazer essas opções de inovação. Quando uma escola erra, quando ela adota uma grande inovação, ou porque o concorrente está fazendo, ou porque acha que vai mudar alguma coisa, e ela perde a essência. Tem alguns casos de escolas mais próximas e não tão próximas que eu conheço, que por conta de percepções, talvez até corretas, mas talvez a implementação não foi tão boa, que o mercado está mudando, trouxeram inovações e soluções que colocou a etiqueta, mas perdeu a essência. Então você botou um rótulo, agora a minha escola é X, agora a minha Eu vou escola entrar é nesse Y, tema, hein? e aquilo que fez as pessoas optarem por aquela escola alguns anos atrás, acabou esvaziando. Né? Então acho que, para mim, esse é o erro mais crítico de se perder da proposta pedagógica. Por que ela existiu, qual foi o propósito de nascimento daquela escola, como é que ela foi se desenvolvendo, como é que ela se relaciona com a comunidade de famílias que estão na escola, que estiveram na escola, que continuam acreditando e falando da escola, e ela começa a adotar inovações que fazem ela perder essa essência. Você falou sobre rótulo e eu quero entrar num tema um pouco mais sensível aqui e queria Vamos saber lá. um pouco da sua visão. Eu vou tentar estruturar aqui a pergunta porque ela tem alguns parênteses, que é o seguinte. Hoje eu vejo que os sistemas de ensino que estão presentes em 80% das escolas particulares no Brasil, foi um dado que eu inclusive ouvi ontem de uma pessoa bem renomada no meio, ela, ao mesmo tempo que ela consegue padronizar a qualidade de educação, você consegue garantir uma qualidade de educação em diferentes escolas, ela, ao mesmo tempo, na minha visão, ela engessa muito a inovação na aprendizagem, porque, por exemplo, deixa ou não estimula, ou algumas vezes até paralisa algumas startups mesmo de entrar, outros players no mercado, porque as escolas são muito incentivadas a adotar o que aquele sistema de ensino entrega, né? E o modelo de sistema de ensino é muito interessante comercialmente para a escola também. Porque isso ela consegue ali ter uma previsibilidade de caixa, ela repassa para os pais ali no valor da lista de material. Então, é interessante para o professor, é interessante para a escola, e o pai ali está pagando
pelo que o aluno, o filho dele recebe. Eu fico pensando, cara, será que se agora a inteligência artificial entrar e os sistemas de ensino, eles não conseguirem adotar uma tecnologia que vai ser tão eficaz quanto outra inteligência artificial, como por exemplo, sei lá, o Ale visualiza muito isso de criar sistemas de ensino utilizando inteligência artificial. Perfeito. Poderia ser um caminho de alguma forma fazer com que esses sistemas de ensino ficassem menos presentes nas escolas e mais distribuídos. Então, eu vejo um certo grau de inovação acontecendo nas escolas particulares se isso vier a acontecer. Eu queria saber um pouco da sua visão sobre esses sistemas de ensino e se existe aí uma parcela de coerência no que eu estou falando em relação a essa disrupção ali de apenas sistemas de ensino dominarem as escolas particulares. Eu acho que sistemas de ensino são necessários, a questão é como eles operam, né? Eles são em 80% das escolas e tem vários modelos. Então, eu acho que eles resolvem a dor de algumas escolas quando você não tem um conjunto de conteúdo, organização e curadoria, não tem competência instalada na escola para cuidar constantemente disso, um sistema de ensino ajuda. Tá. Então, falando de uma maneira mais simples, sim, pode engessar em alguns casos, mas às vezes o gesso Garante. é positivo para alguns tipos de escolas. Para quem não é positivo esse tipo de escola, e eu acho que está ligado a esse tipo de entrega, está ligado a um pouco que eu falei antes, depende da proposta da escola, depende da região, depende do público. A maioria dos sistemas de ensino criaram, depois de um tempo agora, ainda mais com um meio digital, uma certa flexibilidade para certos grupos de escola que demandam disso. Tá. Né? Então, sim, tem uma plataforma digital, todos devem ter uma plataforma digital, entrega de livro físico, alguma coisa assim, mas como a escola vai seguir, se ela tem que seguir da página 15 à página 32 na próxima aula, da 33 a 70 na outra, e ingesta desse jeito, dependendo da escola, eu estou vendo cada vez mais uma flexibilidade em sistemas de ensino para conseguir lidar com isso. E aí, interesse deles, tanto que a maioria deles, se não todos, eles acabam adotando escolas conceito, onde tem uma negociação, uma flexibilidade, uma prototipação de flexibilidade maior. Então, acho que tem essa percepção de sistemas de ensino de que o futuro, parte deles tem que ter um nicho de flexibilidade que algumas escolas demandam. E eu acho que eles estão entregando isso em alguns aspectos. Por outro lado, de uma parte, do ponto de vista comercial, sim, acaba protegendo muito o mercado, porque eles são muito grandes, têm poder econômico, eles estão conseguindo aglomerar uma série de soluções que não é só conteúdo tradicional, e aí eles acabam fechando, tem o potencial de fechar a entrada de outros players e de outras inovações. E estão trazendo inteligência artificial, estão fazendo uma série de coisas que é positivo para a escola, mas eu entendo que tem escolas que se beneficiam disso e tem escolas que acabam sendo prejudicadas por isso. Olhando com a intencionalidade pedagógica, né, de uma escola ou de um sistema de ensino, os que eu conheço não têm, digamos assim, má intenção pedagógica. Né? O que está por trás é a intencionalidade pedagógica contínua comercial. E aí, dependendo da situação, isso pode soar mais ou menos agradável para uma escola. Tem escolas que adoram e tem escolas que falam, não quero ficar na mão desse ou daquele, mas que no fundo é um serviço para a escola. Né? Eu acho que hoje em dia o que eu vejo de mais potente são escolas que têm condição de ter um sistema de ensino e têm competência humana para ter uma flexibilidade de quando e como usar. Né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas separando, são benéficos para grande parte de escolas. Algumas escolas não gostam, porque querem ter uma flexibilidade maior, cada vez está menor esse número de escolas, porque eles estão oferecendo uma flexibilidade, e a potência maior eu vejo em situações onde você tem a possibilidade de usar a flexibilidade de um sistema de ensino, que estão trazendo inteligência artificial generativa, mas você tem competência humana para escolher e intencionalidade pedagógica para combinar isso. Só que é difícil. Né? Verdade seja dita, para uma escola ter um sistema de ensino, ter outras capacidades de além do sistema de ensino
ter professores e gestores que conseguem lidar com essa complexidade é um número pequeno de escolas. É. Acho que assim, uma crítica que eu tenho em relação ao sistema de ensino Uhum. não está necessariamente na forma como eles operam na parte, na proposta, muitas vezes Aham. pedagógica, que eu entendo ali que faz parte, Sim. mas tá muito num viés mais financeiro, comercial, de como as coisas acontecem. E aí eles acabam querendo se proteger. Eu acho que quando a gente fala de educação, Aham. a gente deveria ser muito mais coerente com os nossos valores e princípios quando a gente fala, olha, tô agindo aqui dessa forma. Quando a gente fala de educação. Uhum. Então, eu vejo alguns movimentos no mercado de educação que eu acho que são, no mínimo, um pouco admiráveis. Então, acho que sabe, alguns receios que eu tenho ao até mesmo conversar com alguns sistemas de ensino. Agora, quando eu falo com a escola, Uhum. eu tenho um outro lado, assim, não sei se Uhum. acho que é um pouco mais humano, que eu vejo, às vezes, algumas escolas errando até mesmo na Aham. parte pedagógica. Eu falei, Sim. putz, eu jamais faria isso, mas eu sempre vejo muita intenção positiva. Tipo Aham. assim, ela quer acertar, mas por conta, às vezes, de incompetência, Aham. não ter as competências necessárias para implementar o que ela quer, acaba errando. Sim. Então, porque quem trabalha com educação, É. professores, educadores, tem que ter algo maior. Existe Aham. um propósito ali, porque a gente sabe, empreender na Uhum. educação é mais difícil. Então, muitas vezes, o valor, né, às vezes o financeiro que a escola está recebendo, Uhum. às vezes não paga nem as contas, Aham. né? Mas existe uma intenção boa por trás. Você percebe isso, esse movimento das escolas, ele tem uma boa intenção, mas faltar ali, às vezes, uma capacitação para implementar de forma mais eficiente? Com certeza. Tem um grupo de escolas, um nicho de escolas, e que isso a gente percebe, ouve bastante no mercado, de que nasceram numa primeira geração há 50 anos atrás, uma escolinha pequena que foi crescendo, etc e tal, com pouca capacidade de gestão, muita intencionalidade e competência pedagógica naquele mundo, só que o mundo de 50 anos atrás para agora mudou muito. Concorrência, tipo de escola, oferta de outras coisas que não só um currículo básico. Então, o que acontece é que a escola nasceu com uma competência principalmente pedagógica, de relacionamento, de comunidade, etc., mas acabou sendo demandada pelo mercado e pelo mundo e pelo contexto de competências que eles não foram capazes de desenvolver. Então, boa parte desse movimento de sistemas de ensino, que começou lá atrás com a apostila, né, era em cima disso, de fornecer uma facilidade de gestão e de operação de escola que escolas não estavam preparadas para isso, conseguiu. E aí, hoje em dia, você tem escolas que dão conta de inovar e de manter situação financeira estável, etc. e tal, e tem escolas, e aconteceu e continua acontecendo, que por conta da pandemia, por conta de inovações de contexto, de concorrência, etc., não conseguiram manter uma operação saudável, seja pedagógica e com concorrência, seja até de questão de financeira e de se manter, né? Então, continua tendo situações de segunda ou terceira geração do fundador que Sim. foram capazes de manter a escola ou que as gerações seguintes inovaram, chegaram com cabeça nova, com um pouco de investimento, tinham condição de caixa para fazer isso acontecer, e tem escolas que infelizmente não. Então, outro dia eu estava falando com um mantenedor de uma rede de escolas aqui em São Paulo, que estava falando que quer crescer, que tem um nicho de escola, é uma característica bem definida de escola, mas que tudo que ele consegue ver de escolas que estão precisando de ser ajudadas, não tem condição de ser ajudadas, porque tem problema de trabalhista, com imóvel, etc. e tal, que inviabiliza qualquer situação de alguém que gostaria de comprar e investir naquela escola, né? Então, não é fácil empreender em educação, né? E ainda mais para mantenedores de escolas e proprietários de escola, é um desafio de décadas aí que não cuidaram disso, um desafio bem importante. Então, assim, para além do desafio financeiro, você acredita que hoje é mais difícil educar os estudantes do que 10 anos atrás? Com certeza. Por quê? Onde que está o maior desafio? Eu acho que há algumas mudanças importantes, né? Antes, a fonte de conhecimento era mais restrita, né? A confiança era mais depositada nesses dois vetores de família e escola. Então, as crianças estavam mais restritas a um mundo que elas entravam em contato principalmente através da família ou dos amigos e da escola. Hoje em dia, com internet, redes sociais, etc., você tem contato com um mundo, ou até com um mundo
que através de algoritmos, através de algoritmos vai sendo fechado em cima de você, Você fica numa bolha ali. você fica numa bolha de um algoritmo e aquilo acaba sendo o seu contato com o mundo. Então a escola, mais do que passar o conhecimento tradicional das gerações anteriores para você, ela tem que lidar com as tensões, com os problemas de saúde mental, com a deseducação que uma criança e um jovem está trazendo e que acaba implodindo na escola através de um aumento da falta de atenção, através de um decréscimo de saúde mental, através de situações de famílias que, mais do que antigamente, estão cada vez mais fluídas e rompimentos e divergências, etc. Então, o ambiente que chega na escola, na cabecinha das crianças, é muito mais complexo. E o ambiente que a escola tem que lidar fora das crianças é muito mais complexo. Então, com certeza, fora a concorrência, fora a questão da internacionalização, sabe, o mundo da escola ficou muito maior, o mundo da criança ficou muito mais sacudido. E a escola tem que lidar com isso. Posso fazer uma outra simulação, outro desafio para você? Vamos que lá. eu não tenho capacidade de fazer? Uhum. Que eu tento fechar meu olho e eu penso assim, cara, vou entrar numa sala de aula. Uhum. Como vai ser essa sala de aula daqui 10 anos? Como você visualiza ali os alunos? Como que eles estão? Eles estão enfileirados? Eles estão com uma lousa digital? Eles estão todos no computador? Eles ainda estão com livros didáticos? Como que você imagina? Sim, uma sala, claro, que vai variar de acordo com escola, mas qual que seria uma escola padrão? A escola padrão seria não padrão. Não teria sala de aula, teria espaços onde, ou dentro da escola ou fora da escola, uma coisa que já se fala há muito tempo, uma escola sem muros, né? Ela tem que ser baseada nos desafios da comunidade. Então, ela vai ter momentos onde você agrupa as crianças, os jovens, em algum lugar de troca coletiva, onde vai ter talvez um flip chart, um quadro, um computador, sim com tecnologia, mas não só com tecnologia. Minha filha acabou de voltar de uma experiência sensacional que a escola tem que ser isso também, um estudo de meio, né? Tem que ir para uma caverna, tem que ir para um rio, tem que ir para uma natureza, tem que experimentar sensações e desafios diferentes do que uma sala de aula proporciona. Então, Agora, uma pergunta. Essa escola que você descreveu é o que você gostaria que fosse ou o que você realmente acredita daqui 10 anos? Você acha que é possível? que eu gostaria que fosse, eu acredito que com certeza vai ser possível, já é possível agora, já existem ingredientes, que nem eu falei, dessas escolas, mas o grande desafio é fazer isso em escala, aquilo que você falou, né? Eu não quero que isso seja a realidade da minha filha, eu quero que seja a realidade de mais de 80% das crianças que estudam em escola pública no Brasil. Então, se for pensar em sistemas de ensino, em sistema público, aí o salto é maior. Mas eu acho que a gente tem ingredientes que a gente tem que ser capaz de proporcionar experiências de desafios comunitários que enriqueçam a aprendizagem dos alunos, que não necessariamente, aliás, que proibitivamente venham só através do mundo digital, que a criança tem que ir numa comunidade, num lugar, experimentar falar com pessoas, e que isso possa ser transformado numa experiência de projeto de uma criança, onde ela se relacione com outras crianças, tem algum tutor que traga competências que a criança tem que desenvolver em matemática, em ciências, em português, nas áreas do conhecimento, para a criança, cada uma no seu nível, consiga desenvolver alguma coisa que entrega para ela uma sensação de, não é completude, mas de realização. Sim. E que entrega para a sociedade uma coisa que fala, olha só, isso aqui me ajudou de alguma maneira. Isso não dá para pensar sem ter diálogo real, não mediado por tecnologia, sem ter sair uma classe que é fora da classe e sem ter competência de, aí a IA generativa ajuda, de combinar conteúdos com relacionamentos humanos. Eu acho que para mim esse é o modelo ideal de escola, que hoje a gente já tem faz muito tempo essas coisas de... Tem gente que chama de Project-Based Learning, tem gente que está chamando de Community-Based Learning, onde você vai para a comunidade, pega um projeto, Problem-Based Learning, Challenge-Based Learning, mas é aprender com a prática, com a realidade que existe, com troca humana, entrar em contato com desafios. E sim, agora cada vez mais, acho que a grande potência da IA generativa é conseguir combinar os conhecimentos que uma criança tem que ter e a maneira melhor de ela aprender para ela desempenhar dessa maneira no mundo. É lógico, deixa eu me policiar.
Não estou falando isso para uma criança de 4, 5, 7 anos, mas que a gente cria um caminho de desenvolvimento que essa criança vá criando condições relacionais e cognitivas para chegar a partir de uns 12, 13 e fazendo esse tipo de coisa com uma potência cada vez maior de repertório e de relacionamento humano. Você falou algo que me toca muito, eu gosto, e eu acredito muito na educação, que era algo que eu não tinha visão quando eu era um estudante, que é a escola ter como objetivo criar experiências de aprendizagem, Uhum. porque são essas experiências que marcam a gente. Quando eu lembro da escola, eu não lembro de eu lá copiando a matéria no quadro, fazendo uma prova. Uhum. Isso era muito repetitivo. Eu lembro da feira de ciências, eu lembro do teatro que eu fazia, eu lembro da discussão com a professora de história, que eu tinha que assumir um determinado lado da história. Então, essas experiências me marcaram muito e elas foram capazes de reter melhor o meu aprendizado, porque exatamente o que eu aprendi ali de sangue arterial, sangue venoso, eu lembro da feira de ciências. E o conteúdo que eu aprendi numa prova, eu acabei esquecendo. Então, aqui eu queria que você até explorar um pouquinho mais sobre sobre a taxonomia de Bloom, porque quando a escola fica muito ali pautada simplesmente em reter, compreender e aplicar aquele conhecimento, e o estudante ele não é incentivado a criar algo novo, a compartilhar aquele conhecimento, o aprendizado fica muito limitado. E no último episódio aqui que a gente gravou, foi até com o Felipe Ghisoli. Você conhece o Felipe Ghisoli? Só de nome. Cara, incrível o Felipe. E ele fala muito isso, assim, o que você realmente aprendeu, se você faz uma prova, você faz a prova amanhã, esquece a nota, faça a prova daqui a um mês. Já era. Aí sim você vai saber o quanto você aprendeu, o quanto aquilo te marcou. O que falta para as escolas, precisa existir um incentivo para as escolas ficarem mais preocupadas em desenvolver essas habilidades superiores ali da taxonomia de Bloom? Com certeza. Eu acho que eu gosto de pensar que a aprendizagem é uma porta que se abre por dentro, né? E a chave vai mudando de acordo com o nosso desenvolvimento. Né? Então, quando a gente fala de project-based learning ou de aprendizagem baseada em alguma coisa que tem algum ingrediente que a criança foi atrás, eu não acredito que uma escola vai ser 100% baseada em projeto. Na fase da vida da criança, a gente precisa dar repertório minimamente para ir desenvolvendo. Mas, de fato, o que você falou é verdade. Aquela pergunta, por que eu estou aprendendo isso? A resposta não pode ser para o vestibular que você vai fazer daqui a 5, 7 anos. Né? A gente tem que ter condições de linkar isso, preferencialmente a uma experiência que a criança, que o jovem vai ter, ou minimamente a um futuro que ela enxerga. Sim. Né? Não alguma promessa de que isso é importante. E aí a taxonomia de Bloom é fundamental, e quando a gente fala de aprendizagem baseada na experiência, seja ela qual for, projeto, problema, o que a gente está fazendo é a criança vivenciar isso. Né? E não é só cognitivo, é incorporar. Quando a gente fala incorporar, é no corpo, é na emoção. Né? Eu gosto de pensar uma frase que a gente aprende quando mexe neurônio e hormônio. E decorar não mexe neurônio e hormônio. Minimamente, talvez ela empurra um pouquinho o neurônio, mas o hormônio não mexe. Você não tem sensações. E você tem sensações negativas quando você tem que ficar lendo um negócio para falar. E aí é justamente isso, é até a prova e depois acabou. Tem uma frase que eu gosto que é preciso despertar emoção para aprender. É isso aí. Marcar, né? E aí, quando você ia pensando na taxonomia de Bloom, né, na hierarquia dos objetivos, descrever, conceitualizar, no fundo a gente está falando decorei e coloquei de volta. Mas quando a gente fala em criar, aplicar, transferir conhecimento, é porque de fato você incorporou alguma experiência, alguma capacidade de adaptar alguma coisa que você nunca mais vai esquecer. Sim. Isso se torna mais evidente agora com IA. Se agora eu não preciso mais replicar, eu consigo de alguma forma acessar essa biblioteca, não preciso decorar, eu tenho que justamente agora formar cidadãos que sejam pensantes, críticos, que sejam capazes de criar algo novo. Perfeito. E para isso acontecer, eu tenho que incentivar, tenho que estimular essa habilidade. Né? E aí a gente volta, agora voltando ao holofote para o professor, né, o que eu tenho trabalhado, e foi o meu capítulo no livro, justamente esse, de mediação docente. Qual é o papel do professor mediar a aprendizagem com IA generativa? Se o conteúdo ele consegue ser mais maleável ou se a resposta decoreba a criança consegue obter direto no ChatGPT, se eu fizer a mesma pergunta que eu fazia para fazer uma pesquisa em casa, e agora a criança consegue consultar, etc., qual outra pergunta eu tenho que fazer?
O que eu tenho que motivar a criança para fazer? Qual está a diferença? O que o professor Baldi é diferente do professor Jorge? Né? O que da aula para a turma A e da aula para a turma B é diferente se eu for usar a inteligência artificial generativa? O contexto da turma, o que está acontecendo, a especificidade de cada um, e o uso de IA generativa tem que ser baseado nisso. A escolha da IA generativa, né, antes da gente falar em tecnologia, a gente tem que falar mais ainda no humano. Porque a aprendizagem, eu gosto de falar, ela não se dá na tela. Ela se dá aqui, aqui e aqui. Né? E se a gente não tiver emoção, o que você falou, e se o professor não souber mediar e saber como é que eu vou pedir para a IA generativa uma coisa que atenda o Baldi, o Jorge, a turma A e diferente da turma B, ele não vai saber. Então, a grande competência, né, o que eu estou chamando de mediação de aprendizagem aumentada, ou mediação docente aumentada, começa com o olhar humano para a realidade que ele quer modificar. E depois ele opta. Por que aumentada? Aumentada, boa pergunta, que é um termo que surgiu mais do que inteligência artificial. Eu gosto de falar de IA. Quando eu falo em IA, não é inteligência artificial. Primeiro é inovação em aprendizagem, que é o nome da minha empresa, Pedagogy IA, inovação em aprendizagem. Depois a inteligência aumentada, que é um termo que surgiu lá na década de 70, onde a inteligência artificial a serviço das potencialidades humanas. Na década de 70 já. O termo surgiu como uma ideia e aí ele foi adaptado. Ele surgiu na década de 60 e a década de 70 o Gartner Group, que é uma grande consultoria de TI, começou a usar esse termo, né, de inteligência aumentada, inteligência artificial a serviço da potência humana. Então, quando eu falo mediação docente aumentada, ou mediação de aprendizagem aumentada, é justamente isso, né? Como é que eu olho para o professor ou para o mediador de aprendizagem? Eu tenho usado isso em ambiente corporativo também, né? Que não precisa ser um professor, um facilitador, um mediador de aprendizagem corporativa. Como é que ele usa aquilo a serviço de melhorar a aprendizagem daquele contexto, daquele público que está com ele? Independente de IA, antes de IA, por quê? De IA, de inteligência artificial generativa, porque é justamente aquela questão, se eu for usar exatamente o mesmo prompt, exatamente o mesmo aplicativo, para uma turma de lideranças numa fábrica do Rio de Janeiro ou numa fábrica no Espírito Santo, é igual? Não é igual, as pessoas são diferentes, os desafios são diferentes. Isso eu não vou substituir, né? Não tem algoritmo que dá conta dessa leitura. Né? Então, é essa a nuance que a gente tem que cuidar. Então, mesmo falando de todas as potencialidades, novos modelos de ensino, etc., a gente nunca vai poder dispensar a mediação de um ser humano para aquelas pessoas que não conseguem aprender sozinhas aquilo que a gente quer que aprenda. Isso sempre vai existir. Eu acho que esse é o ponto fundamental que às vezes a gente esquece, né? De, não, personalização do ensino com IA generativa. Você fala, tudo bem, mas aí você está com uma hipótese que todas as características humanas que diferenciam o jeito que a gente aprende são de alguma maneira parametrizáveis e podem ser identificadas pelo algoritmo, que é uma grande mentira. Então, aí que está um grande problema, e eu gosto sempre de falar, toda essa ideia de personalização surgiu na década de 90, um estudo do Bloom também, que ele falou o estudo dos 2 sigma, o desafio dos 2 sigma. O que fizeram? Um estudo super bem feito, com crianças que tiveram tutor individualizado e não tiveram tutor individualizado para aprender uma série de coisas. E o tutor individualizado melhorou a aprendizagem dessas crianças em 98%, em 2 desvios padrões. Isso é o que você ouve falar em todo lugar. Fala, por isso que agora que a gente tem tecnologia de IA generativa, agora todo mundo vai aprender. A gente vai personalizar o ensino. Só que lá atrás era um tutor humano. E agora a gente está falando de um tutor digital, de IA generativa. E por trás disso tem uma hipótese que todas as crianças vão interagir da mesma maneira com um tutor digital. É uma hipótese. O que não é verdade. A gente já sabe que não é. É, verdade. Então, aí é um grande ponto de atenção e por isso que vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais os desafios que as escolas já estão vivendo e no corporativo que eu estou vivendo agora com algumas conversas e projetos, não é varinha mágica também. Não é porque a gente sabe que um adulto já tem repertório,
já tem uma série de demandas que ele vai conseguir aprender sozinho com IA generativa. Nananina, não. O buraco é mais embaixo. Ô Jorge, e a gente está chegando já ao final do nosso Foi rápido, hein? episódio. E para além do livro, mostra novamente aqui, Aqui, ó. a escola com IA, com inteligência artificial generativa. Eu queria que você também desse algumas sugestões para educadores que querem começar a utilizar a inteligência artificial e ainda não começaram. Talvez ali no máximo o ChatGPT. Sim. Quais são as melhores plataformas ali que você tem visto os professores utilizando e já melhorando, ou pelo menos tornando ali o trabalho deles mais eficiente? Acho que um primeiro passo, talvez, com certeza, muitos de vocês já estão mexendo. Quem já está mexendo, continue. Se já tem na sua escola, na sua organização, ou um grande provedor de plataforma, ou Google, Microsoft, etc., todos eles têm tutoriais próprios de como melhorar o uso. E para vocês que não usam nada, comece a experimentar. Pega o ChatGPT, pega o Copilot se está na Microsoft, pega o Gemini se está com o Google, e começa a fazer questões básicas. Começa com essa brincadeirinha que eu falei. O que é manga? E vê a diferença das respostas. Daí pede alguma coisa para fazer um plano de aula para uma aula que você tem que dar, um exercício para uma aula que você tem que fazer. E aí vê que essas coisas acontecem, mas aí você para. Faz esse exercício e aí pensa o seguinte, nunca pode esquecer disso. O que é diferente a minha turma A da minha turma B? Por que esse exercício pode ser melhor aplicado numa turma do que noutra? Porque senão a gente vai ter essa cabeça sempre de, eu vou conseguir gerar um plano de aula, eu vou conseguir fazer e eu vou ter uma vida mais fácil, mas no fundo, lembrar sempre que a aprendizagem só vai acontecer se mexer com o coração, com a cabeça ou com a prática. E isso a IA generativa não vai resolver. Então, ajuda sim com essa coisa de fazer um plano de aula, de fazer uma questão, etc. Como é que a gente consegue lidar com isso? Mas um exemplo muito bom que eu tive numa oficina que eu facilitei, um professor falando, olha, eu sabia que uma classe minha adorava game e a outra classe adorava um filme. Então, ele pediu a mesma coisa, prepare um plano de aula de tal conteúdo, considerando tal game para a classe A e considerando tal filme para a classe B. Incrível. Então, para o professor, para você, professor e professora, comece a brincar, mas nunca esqueça de que aquela mesma solução tem que servir diferente para uma classe para outra, para um aluno para o outro, e a melhor pessoa para dizer qual a diferença entre uma classe e uma outra, um aluno e um outro, é você mesmo. E como o professor descobre isso? Interagindo com os alunos. É isso. Né? E aí é o grande potência, bem lembrado, que aí a gente obriga o professor a prestar mais atenção no aluno. E não prestar atenção no prompt. O comando que você vai dar para a LLM, você vai aprender. Alguém vai falar para você qual é. Mas quem conhece aquele aluno naquela disciplina que se dá bem em matemática ou não se dá bem em português, professor de anos iniciais do ensino fundamental ou de educação infantil, que passa muito tempo com o aluno, por favor, olhe primeiro para o aluno e depois você olha para a inteligência artificial generativa. Sabe o desafio que o professor tem? Muitas vezes a gente coloca alguns cortes nas redes sociais. E eu, às vezes, sou um pouco cancelado por alguma coisa, até mesmo alguns convidados, porque normalmente a gente traz professores aqui também, mas a gente traz pessoas também que trabalham com educação, mas não estão mais necessariamente dentro da sala de aula. Sim. Muitos entrevistados, convidados aqui, já passaram anos, décadas na sala de aula, mas eles saíram. Sim. E aí é difícil esse dilema, às vezes, que o professor enfrenta, porque ele sabe as dores dele. Mas a nossa provocação aqui é justamente trazer uma pessoa que está de fora, que já esteve na sala de aula, mas está tendo um outro olhar para justamente incomodar o professor. Nosso objetivo aqui é justamente te incomodar para, de alguma forma, você conseguir superar esses desafios que você tem na sala de aula, que são muito difíceis. Cara, à medida que eu entro em escola, eu sou muito próximo dos professores, no caso da Tangram, eu falo, cara, esses caras, eu tiro o chapéu. O trabalho de um professor é muito difícil, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode fazer o nosso trabalho aqui também, que é trazer essas provocações. Essa, olha aqui, tá funcionando? Tá, mas pode funcionar melhor. Gostei. Pegando tua provocação, vou pegar você, professor, que está achando que eu estou fora de sala de aula.
É verdade, você tem muito mais desafio que eu. Então faz o seguinte, bota no seu prompt lá, vai para a IA generativa e coloca, meu desafio hoje é tal e tal comportamento, não estou falando de pessoa não, estou falando de comportamento, né? Fala do comportamento e eu quero ensinar tal matéria ou tenho tal coisa com esse comportamento. Vê qual é a reação, faz um teste desse, porque não estou falando que a IA generativa sabe o seu problema, mas ela vai dar uma ideia e só o fato de você parar e pensar e falar qual é o meu desafio? Se o Jorge está falando coisa que eu não concordo, então eu não concordo por quê? Ah, porque o meu desafio é esse, esse, esse. Legal. Lista esse desafio e coloca lá. Fala, olha, meu desafio para tal classe, para tal... Não fala da pessoa, não é a pessoa, não vou personificar. É tal comportamento. Né? Meu doutorado foi justamente isso, em educação. Tal comportamento, como é que você me sugeria lidar com isso? E aí tem quem sabe você que, se por acaso chegou aqui e está meio ressabiado, faz esse teste e depois você fala para o Balde em redes sociais se funcionou ou não. Gostei da provocação, porque a gente vive um dilema, porque muitas vezes a gente fala sobre educação, nosso objetivo é melhorar a aprendizagem dos estudantes, mas o quanto de fato nós estamos abertos para aprender algo novo. Boa. Quanto de fato a gente está disponível. E isso, cara, eu sofro muito empreendendo. Fala, putz, estou com essa ideia aqui. E a gente é cabeça dura. Né? Fala, putz, não, mas é desse jeito que eu acredito. Mas aí depois passa um tempo, falei, putz, na verdade eu demorei muito tempo aqui para rever esse conceito aqui que estava na minha cara. Alguém falou e eu simplesmente fui teimoso, né? Então, tem uma escola lá, beleza, está funcionando, suas aulas estão legais, mas tem como melhorar? Né? Se você fez anos e anos, você quer inovar? Inovar é justamente tentar encontrar maneiras de tornar o aprendizado mais eficaz, seus alunos ficarem mais engajados, eles aprenderem mais. E para além dos dados, dos números, é tornar um ser humano, tornar o seu aluno um ser humano melhor. É isso que a gente acredita, né? Com certeza. Eu acho que essa é a grande provocação, né? Qual é o jeito que a escola vai arranjar com esse contexto atual de continuar formando, desenvolvendo crianças e jovens para serem adultos melhores? O que é ser um adulto melhor hoje em dia, com essa complexidade que a gente tem? Ninguém tem a resposta definitiva, mas se a gente não estiver aberto para olhar para fora e falar o que está acontecendo no mundo, o que mudou daquilo que quando eu aprendi a ser professor, hoje é diferente. O que mudou no mundo dessa criança, desse jovem, dessa família? Então, isso vale para qualquer pessoa, né? Falar todas as nossas crenças e aprendizados, a gente está baseado principalmente naquilo que a gente aprendeu num mundo que não é o mundo que tem hoje. Quanto a gente está tomando conta disso, né? Hoje eu me dei conta de um negócio interessante, que quanto mais perto de casa, né, quando você mora em algum lugar, maior a probabilidade de você passar várias vezes por aquele caminho, porque você sempre volta para lá. Sim. Então a gente sempre volta para os nossos hábitos. Então a chance daquele caminho ser um caminho natural, usual e toda vez passado pela gente é muito grande. Mas se a gente não começar a explorar fisicamente outros caminhos, a gente sempre vai passar pelos mesmos lugares. Então, fisicamente, a gente pode falar isso neurologicamente, de neurônios e redes neurais que a gente acaba reforçando, isso é provado também, mas é só pensar nisso, isso eu me dei conta voltando para casa. Eu sempre passo aqui, é lógico, porque eu habito aqui, eu moro aqui, a gente habita dos nossos hábitos. Então, um exercício legal para a gente pensar agora com IA generativo, com educação, é vamos experimentar estar em outros lugares para possibilitar um conforto maior em percorrer outros caminhos. Pô, eu nunca... Isso que é legal, né? No papo aqui, que você vai acessando alguns lugares na sua cabeça que você nunca tinha parado para pensar. Então, se eu tô indo para minha casa, eu acabo nem prestando atenção, porque já faço isso todos os dias. É isso aí. Mesma coisa serve para os nossos hábitos. Cara, eu já tô acostumado a fazer desse jeito. Você não para observar o que você tá fazendo. E aí, talvez, justamente por ser um hábito já, você fala, não, eu faço isso há muito tempo aqui, não tem por que mudar. Será que não tem por que você olhar o lugar onde você está passando e encontrar uma oportunidade ali? Tem uma frase que eu usava bastante em treinamento de liderança, e eu acho que é de Aristóteles, capaz que seja errado. Somos aquilo que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um dom, é um hábito. Mas isso tem a questão negativa também, né? Porque a gente acaba se condicionando com isso. Sim. Né? Então, acho que é importante cuidar disso. E você é esportista e treina muito, você sabe disso, né? Consistência e disciplina é que vai fazer a performance. Mas, por outro lado, se você está pensando em inovação, em ampliar os horizontes,
consistência e disciplina inconsciente gera uma prisão cognitiva que talvez não seja interessante a gente estar. Não apenas eu, você também é esportista, porque eu já encontrei o Jorge correndo pela USP ali. O cara Não se compara, não se compara. Jorge, muito obrigado. Eu achei que o papo foi muito interessante. Eu acho que esse papo, de todos que eu fiz, eu consegui, cara, repensar algumas coisas. E acho que você também fez isso. Com a gente certeza. trouxe ali a primeira pergunta e você foi refazendo. Por isso que o diálogo é super importante Com para a certeza. gente entender o que eu realmente penso sobre esse assunto, né? É. Muito obrigado, adorei. E quer deixar uma mensagem final aí para quem quer te seguir aqui? Fala pro LinkedIn lá, que você é LinkedIn Top Voice, Instagram, fala aí suas redes sociais também. Tá joia. Bom, eu estou no LinkedIn, eu sou Top Voice, George R. Stein. O livro está disponível na Amazon, então tá aqui, ó. E em outras livrarias digitais também, a Escola com Inteligência Artificial Generativa. E recado final, eu acho que próximo do que a gente falou agora, assim, desafie-se como ser humano, como educador, como diretor, pessoa educadora, como pessoa diretora de escola, mantenedora, a experimentar, mas sem esquecer que a parte final da aprendizagem e da entrega da proposta de uma boa escola, de uma boa pessoa educadora, é transformar o ser humano. Isso a inteligência artificial generativa sozinha não entrega. Então, o olhar para o humano, identificar a situação que está acontecendo naquela hora, naquele contexto, e a partir daí pensar em inteligência artificial generativa, isso que vai fazer a escola do futuro, isso que vai fazer a pessoa educadora do futuro. Não é a inteligência artificial generativa. Ela vai ser necessária no futuro, mas longe de ser suficiente, né? A suficiência está no ser humano. Caraca, a gente terminou isso bem, hein? É isso, cara. Obrigado, Jorge. Obrigado, Felipe. Valeu.